Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física. Hoje estamos resolvendo mais um caderno do Paz. Hoje será do caderno de 2016, beleza? Do Paz 1. Então bora começar aqui. Então, Paz 1, caderno de 2016, Príncipe. Então, primeiramente ele dá essa foto aí do desastre de Mariana e esse texto. Então bora começar aí pelo texto. O pior acidente da mineração brasileira ocorreu em 5 de 11 de 2015, no município de Mariana, Minas Gerais. Foram liberadas 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, que eram formados principalmente por óxido de ferro, água e lama. A cobertura de lama impedirá o desenvolvimento das espécies vegetais, e uma vez que o pobre em matéria orgânica o tornará, portanto, a região infértil. Além disso, em virtude da composição, os rejeitos afetarão o pH da terra, causando a destruição química do solo. Uma análise laboratorial encomendada após o desastre em Mariana encontrou na água do rio da região partículas de metais pesados como chumbo, alumínio, ferro, bário, cobre, boro e mercúrio. Segundo o diretor de Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Baixo Guando, órgão responsável pela análise, a água não tem mais utilidade nenhuma, sendo imprópria para irrigação e para o consumo animal e humano. Além dos materiais pesados, a própria força da lama prejudicou a biodiversidade do rio para sempre. Ambientalistas não descartam a possibilidade de que as espécies endêmicas inteiras tinham sido sorretadas pela lama. A quantidade de lama é tamanha que o curso natural do rio foi bloqueado, e o que fez que ele perdesse força e formassem lagoas que também não devem ter vida longa, já que além de minério de ferro, esgoto, pesticidas e agrotóxicos também estão sendo carregados pela água. Beleza? Então bora baixar aqui um pouquinho. Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a densidade dos rejeitos liberados em Mariana igual a 2.000 kg de metros cúbicos, a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo e 0,26 e 0,97 com os valores aproximados, respectivamente, de seno de 15 e cosseno de 15. Beleza, galera? Então, ele deu esse texto meio longo pra gente. Então, e a gente agora vai para as questões. Então, questões 58. Se um caminhão capaz de gerar uma potência mecânica máxima de 350 kW for carregado de rejeitos de mineração, de modo que a massa total seja de 23 toneladas, então ele subirá um inclive de 15 graus em relação à horizontal, com a velocidade que poderá chegar até 25 km por hora. Então, beleza, gente. Ele quer saber se o caminhão com essa tal potência poderá subir uma inclinação com a velocidade que pode chegar até 25 km por hora. Beleza? Ele quer saber isso. Então, primeiramente, bora ver como está a situação. Então, é um caminhão que vai subir uma ladeira, um aclive, como diz a questão, com 15 graus em relação ao solo. Então, ele vai estar subindo a ladeira. Tranquilo, gente? Então, tá. Como a gente sabe, ele vai subir essa ladeira com uma velocidade V, beleza? Então, tranquilo. O que mais a gente precisa saber? A gente precisa saber que esse caminhão vai ter uma força-peso que está puxando para baixo, que eu coloquei em amarelo, beleza? Então, o que mais? O que mais a gente precisa saber é que a gente agora está trabalhando com um plano inclinado, beleza? Toda vez que a gente trabalha com plano inclinado, o peso pode ser dividido em dois vetores. Um vetor chamado de PY e outro vetor chamado de PX, beleza, galera? Então, tranquilo. E também a gente precisa saber como se calcula esses vetores de separação do peso. Então, a gente tem que saber que PY a gente calcula como peso vezes cosseno do ângulo, beleza? E PX se calcula peso o seno do ângulo, tranquilo, galera? Então, a gente tem isso na nossa questão. O que mais a questão dá pra gente? A questão fala que a potência é de 350 kW, beleza, galera? A gente precisa trabalhar só com watt. E o que a gente faz? Bem simples, tá vendo esse casinho? Esse casinho a gente chama ele de quilo, beleza, galera? Toda vez que aparece esse casinho, toda vez que aparece o quilo na física, a gente fala que esse quilo vale 10 elevado a terceira, ou seja, 10 elevado a 3. Então a gente só precisa trocar esse casinho por 10 elevado a 3, então fica 350 vezes 10 elevado a 3 watts, beleza, galera? Tranquilo? Se lembra que é sempre multiplicando. O que mais a questão fala pra gente? A questão fala que a massa do caminhão é de 23 toneladas, beleza, galera? Então, outra coisa importante, a gente sempre vai trabalhar com quilo, beleza, galera? Então, a gente precisa
passar de toneladas para quilos. E é algo bem simples. Uma tonelada é igual a 1000 quilos, beleza? E 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3, beleza? Então, recapitulando, uma tonelada é igual a 1000 quilos. E 1000 é igual a 10 elevado à terceira. Beleza, galera? Então, o que vai acontecer aqui? A gente só precisa colocar o 10 elevado à terceira multiplicando. Então, vai ficar 23 vezes 10 elevado à terceira, que é igual ao quilogramas, que é o quilogramas. Beleza, galera? Então, a gente transformou toneladas para quilogramas. Tranquilo? Então, bora começar com alguns cálculos. Então, outra coisa importante, como a gente calcula potência? Para calcular potência é bem simples, galera. Potência é igual trabalho, energia, dividida pelo tempo, beleza? Então, potência é igual ao trabalho, que é uma forma de energia, dividida pelo tempo. Então, passando aqui para o lado, o que a gente tem? A gente tem que trabalho é a mesma coisa que força vezes deslocamento, beleza, galera? Então, potência é igual a força vezes deslocamento dividido sobre o tempo, beleza, galera? Então tá. Agora, perceba outra coisa. Tá vendo isso daqui? Nós temos deslocamento dividido pelo tempo. Agora, puxa aí na memória, galera. O que é deslocamento dividido pelo tempo? Se vocês puxarem nas aulas antigas, vocês vão se lembrar que deslocamento dividido por tempo é a mesma coisa que velocidade, beleza, galera? O que a gente tem? Então, a gente tem que a nossa potência é igual a força vezes velocidade. Beleza, galera? Então, passando aqui para o nosso lado, a gente vai ter uma coisa bem tranquila. E qual vai ser a nossa força? Pensa, qual é a força que está atrapalhando o nosso caminhão a subir? Olha lá na imagem. Tá vendo que a força que está atrapalhando nosso caminhão que subir, uma força que está contrária à velocidade do caminhão, é o Px, beleza, galera? Então, por isso que a gente vai usar o Px como a nossa força, beleza? E não Py, porque o Py ele não está atrapalhando no movimento de subida do caminhão, beleza? O que está atrapalhando o movimento do caminhão, que está atrapalhando a velocidade do caminhão, é o nosso Px. Por isso que a gente vai usar o Px, tranquilo, galera? Então, o que vai acontecer? A nossa força, como eu disse, vai ser o Px. Então, vai ser que potência igual a Px vezes velocidade. Tranquilo, gente? Então, passando aqui para o lado, a gente sabe qual é o nosso Px, beleza? Olhando lá para cima, lá onde eu anotei no canto, a gente viu que o nosso Px é igual a peso vezes seno do ângulo. E o ângulo é 15, beleza, galera? Então é só substituir. Então, aqui potência é igual a P, peso, vezes o seno de 15, vezes a velocidade, beleza? Esse seno de 15 é o ângulo que o chão faz, que o nosso aclive, que a nossa subida faz em relação ao horizonte, beleza, galera? Então, por isso que é 15. A questão fala lá. Então, passando aqui para baixo. Então, o que a gente tem que se lembrar mais? A gente sempre tem que se lembrar o que é peso. O que é peso, gente? Peso é uma força que está relacionada à gravidade e à massa do corpo. E sempre tem que se lembrar que peso é massa vezes gravidade. Nunca se esqueça, peso é massa vezes gravidade, tranquilo? Então, vou substituir esse P por massa vezes gravidade. Como vai ficar? Potência é igual a massa vezes gravidade, beleza? Vezes o seno do ângulo, que é 15, vezes a velocidade, tranquilo? Então, passando aqui para o lado, o que a gente tem? Agora, eu quero isolar a minha velocidade, porque a questão fala que o caminhão pode atingir tal velocidade. Então, por isso eu quero provar que é verdade, achando qual a velocidade que ele pode atingir, beleza? Por isso que a primeira coisa que eu vou fazer é isolar a velocidade. Como a gente isola a velocidade? É bem fácil. Tá vendo aí um lado da equação? A gente precisa deixar o V só de um lado da equação, sozinho ele. E que é bem simples. Ó, o M, o G e o seno do ângulo estão multiplicando V, beleza? Então, o M, o G e o seno do ângulo estão multiplicando V, beleza? O que a gente vai fazer? Já que está tudo multiplicando, a gente vai passar para o outro lado do que? Dividindo. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, beleza? Então, passou tudo por dividindo. Então, vai ficar que potência sobre mg seno de 15 é igual a velocidade. Tranquilo, gente? Então, passando aqui para o lado, o que a gente vai ter mais? Então, a gente sabe o valor da nossa potência, a gente já sabe o valor da nossa massa, a gente sabe o valor da gravidade e a gente sabe o valor do seno do ângulo, beleza? A gente sabe que a nossa potência vale 350 vezes 10 elevado à terceira, beleza? A massa, que é 23 vezes 10 elevado à terceira, beleza? A gravidade, que é 9,8, que a questão fala pra gente, beleza? E o seno de 15, que a questão também fala pra gente, que é igual a 0,26. Então, é só pegar os valores e substituir. Então, o quê? Que a nossa velocidade é igual a 350 vezes 10 elevado à terceira, beleza? Sobre 23 vezes 10 elevado à terceira, vezes 9,8, vezes 0,26. Tranquilo, gente? Então, agora bora começar com nossos cálculos.
Agora, você está vendo que tem 10 elevado à terceira em cima, multiplicando, e 10 elevado à terceira embaixo, multiplicando. O que a gente faz? A gente corta os dois, beleza? Então, cortando os dois. Passando aqui para baixo, a gente só precisa agora multiplicar o que sobrou, que é o 23, o 9,8 e o 0,26 embaixo. Aplicando essa multiplicação, a gente vai ter esse valor aí que eu coloquei embaixo, que é igual a 58,604, beleza? Então, então, velocidade é igual a 350 sobre 58,604, beleza? Se lembra que esse 58,604 eu consegui ele multiplicando o que sobrou, que foi o 23, o 9,8 e o 0,26, beleza, galera? Então, passando aqui para o lado, efetuando essa divisão, a gente vai ter o que? Que a nossa velocidade é igual a 5,972 metros por segundo, beleza, galera? Então tá. Outra coisa que a gente precisa reparar na questão, ela fala se vai ser superior a 25 km por hora, beleza? Então agora nós temos um probleminha a mais. Tá vendo que nós já temos a velocidade em metros por segundo, beleza? A gente precisa transformar esse metros por segundo em quilômetros por hora. E é bem simples fazer isso. A gente só precisa multiplicar por 3,6, beleza, galera? Então a nossa velocidade vai ser 21,5 km por hora, beleza? Essa é a nossa velocidade. E o que a questão fala? Que se a velocidade poderá chegar até 25 km por hora. Errado, a gente viu lá que a velocidade só pode chegar até 21,5 km por hora, beleza? Então, errado, a nossa velocidade não chega a 25, mas assim a 21,5, beleza, galera? Então, questão errada. Passar para a próxima? Questão 27. Se um veículo for incapaz de se manter em repouso sem deslizar em um trecho de descida inclinada de 15 graus em relação à horizontal, então o coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a superfície do declive será inferior a 0,28, beleza? Então a questão quer saber se um caminhão está lá subindo o morro, então ele não consegue se manter parado, ele sempre vai estar caindo. Então ele quer saber se o coeficiente de atrito é inferior a 0,28, beleza? Então bora ver se é verdade. Então, primeiramente, o caminhão ele tá assim, ele não consegue se manter em repouso, beleza? Então vou voltar aqui a imagem. O caminhão ele não consegue se manter em repouso, ele sempre tá caindo, beleza? Então eu vou subir agora aqui um pouquinho o caminhão para nós começar com nossos cálculos. Se lembrando sempre que o caminhão ele vai ter sempre um peso, beleza, galera? E se lembre que a gente está trabalhando já com plano inclinado. Toda vez que a gente trabalha com plano inclinado, o peso pode ser dividido em dois vetores, em PY e PX, beleza, galera? Então agora a gente vai ter um fator a mais, a gente vai ter um atrito nessa posição, beleza? O atrito ele sempre vai ser uma força de resistência ao movimento. Porque ele está subindo? É bem simples. Como eu mostrei lá na animação anterior, o caminhão ele está caindo, beleza, galera? O caminhão ele está descendo, beleza? E o atrito ele é sempre contrário ao movimento, já que ele está descendo, o atrito vai estar subindo, beleza, galera? E por que o caminhão desliza? É bem simples, é bem simples. O caminhão desliza porque o PX, que é o que está fazendo o caminhão deslizar para baixo, beleza? É maior que o atrito, que é o nosso FAT, beleza, galera? Então, é isso. Então, bora anotar outras coisas que a gente precisa lembrar. A gente precisa lembrar como se calcula PY. Como se calcula PY? PY é a mesma coisa que peso vezes cosseno do ângulo, beleza? E como se calcula PX? PX é igual a peso vezes o seno do ângulo. Tranquilo, galera? Então, tá. Então, bora começar aqui. Então, a gente precisa se lembrar de outro fator importante. O nosso caminhão, ele está em contato com o solo, beleza, galera? Como você viu na questão. Ele está em contato com o solo. Qual é a força de contato com o solo? É a normal, que eu coloquei como laranja, beleza, galera? Então, a força de contato com o solo é a força normal. E outro fator importante, a gente precisa lembrar que a normal vai ser igual ao nosso PY. Então, PY é igual a normal, normal é igual a PY. Por que, Isaac? Bem simples. Se a normal fosse maior que PY, o nosso caminhão ele não estaria deslizando, ele estaria saindo do plano, ele não estaria em contato com o nosso
com o chão, beleza? Se a normal fosse maior. E se PY fosse maior que a normal, ele estaria afundando no chão, ou seja, ele estaria cavando meio que um buraco, sacou, gente? Então, já que o caminhão está em cima do solo, o PY é igual a normal, beleza, galera? Então, tá. Agora, bora começar com nossos cálculos. Como se calcula a força de atrito? Bem fácil. Nossa força de atrito é calculada como normal vezes o coeficiente de atrito, beleza, galera? Então, passando aqui pro lado. Você está vendo que eu falei que a normal é igual a PY? Então, eu vou substituir a normal pelo PY. Então, vai ficar aqui, a força de atrito é igual a PY vezes o coeficiente de atrito. Tranquilo, galera? Eu só substituí a normal pelo PY porque elas são iguais. Beleza, galera? Então, tá. Então, passando aqui pro lado. Então, qual é o valor de PY? O que é PY? PY, como eu coloquei lá do lado, ali no cantinho direito, PY é a mesma coisa que peso vezes o cosseno do ângulo. Então, eu vou substituir PY por P vezes cosseno do ângulo. Tranquilo, galera? Então, a força de atrito é igual a peso vezes cosseno do ângulo vezes coeficiente de atrito. Beleza, galera? Então, tá. O que a gente tem a mais? A gente sabe que o nosso PX, ele tem que ser maior que a força de atrito por o caminhão deslizar para baixo. Beleza, galera? Então, tá. Eu sei qual é o valor de PX. PX é igual a peso vezes o seno do ângulo, beleza? E eu também tenho a força de atrito, que é peso vezes o cosseno do ângulo vezes o coeficiente de atrito, beleza, galera? Então é só substituir. Então vai ficar aqui peso vezes o seno do ângulo tem que ser maior que peso vezes o cosseno do ângulo vezes o coeficiente de atrito, beleza, galera? Então tá. Olha o que tá importante. Tá vendo que tem peso de um lado e peso do outro e os dois estão multiplicando seus fatores? Então a gente pode cortar um peso e cortar o outro, beleza, galera? Por que eu cortei os pesos? Recapitulando, porque eles estão de lados diferentes da desigualdade e estão multiplicando. Quando isso ocorre, vocês podem cortar sem dúvida, beleza, galera? E o que sobra? Vai sobrar o seno de 15. Eu já substituí porque o ângulo é 15, o ângulo do aclive, o ângulo da nossa rampa, beleza? É 15 em relação à horizontal, tá aí na imagem. E o cosseno de 15, beleza? Vezes o coeficiente de atrito, aquilo que a gente quer achar, beleza? Então o que eu faço agora? A gente tem que pegar o coeficiente de atrito e isolar de um canto. Como a gente faz isso? Bem simples. A gente vai pegar esse cosseno de 15, que está multiplicando, e passar para o outro lado, dividindo, beleza? Que vai ficar aqui seno de 15 sobre cosseno de 15 tem que ser maior que o coeficiente de atrito, beleza, galera? Então tá. Então eu sei os valores do seno de 15 e do cosseno de 15, que é 0,26 e 0,97, beleza? Então 0,26 dividido por 0,97 tem que ser maior que o nosso coeficiente de atrito, beleza, galera? Então, efetuando essa divisão e sabendo que 0,97 é o dobro, vai ficar bem simples. Vai ficar aqui 0,26 é igual ao nosso coeficiente de atrito, beleza? Então, o coeficiente de atrito tem que ser o coeficiente de atrito tem que ser menor do que 0,26, beleza, galera? Então é isso. Então, o coeficiente de atrito tem que ser menor que 0,26, igual você está vendo a desigualdade aí. Beleza? Então, o coeficiente de atrito tem que ser menor que 0,26. O que é que a questão fala? Fala que ele vai ser inferior a 0,28. Agora, pensa comigo. 0,26 é maior ou menor que 0,28? É menor, beleza, galera? Então tá, como a gente viu lá na questão anterior, que o coeficiente de atrito tem que ser menor que 0,26, e a questão fala que ele deve ser inferior a 0,28, então, portanto, a questão está correta. Que o nosso coeficiente de atrito, sim, ele vai ser inferior a 0,28, já que ele tem que ser inferior a 0,26. Então, se o nosso coeficiente de atrito vai ser menor que 0,28, beleza? Então, bora aqui para a próxima questão. Questão 58. Se uma máquina com potência de 60,76 kW operando continuamente for capaz de drenar a lama do chão e desprezar 5 metros de altura na carroceria de um caminhão, encarregados de transportar os rejeitos para um local adequado, então serão necessários mais de 1000 dias para drenar toda a lama liberada de Mariana. Beleza? Bora ver se isso é verdade. Então, se lembra, gente, ele está pegando os rejeitos e levando a um caminhão que está a 5 metros de altura, beleza, gente? Então tá. Isso que a questão tá pedindo
se a gente precisa provar se vai demorar mais de 1000 dias, beleza, galera? Então passei aqui pro lado aqui nosso esqueminha e eu quero que vocês percebam uma coisa. Lá na questão, eles falam que os rejetos, eles têm densidade de 1000 kg por metro cúbico. Tá lá no enunciado da questão, lá no texto, que o nosso rejeto tem 2000 km por metro cúbico. Essa é a densidade dele, beleza, galera? Então, agora passando aqui pro lado. Como a gente calcula densidade? Para calcular a densidade é a mesma coisa que massa sobre volume, beleza, galera? Então tá lá, a massa do rejeto sobre os volumes dos rejetos, que é igual a 2000, beleza, galera? Então para calcular a densidade é massa sobre volume. Então beleza? Então massa sobre volume é igual a 2000, tranquilo? Então eu vou deixar assim por enquanto. Então, para a gente saber a massa dos nossos rejetos, a gente precisa saber o volume, a gente precisa saber qual é o volume do nosso rejeto. E a questão fala pra gente, se vocês forem lá no texto, acho que na primeira linha vai estar escrito desse jeito: foram liberados 2 milhões de metros cúbicos de rejetos de mineração, beleza? Então tá dizendo que esse foi o nosso volume, foi um volume de 62 milhões de metros cúbicos de rejetos. Então 62 milhões de metros cúbicos é o nosso volume, beleza, galera? Esse trecho aí eu retirei lá do texto, tranquilo? Então tá, passando ali, voltando para a nossa questão, agora eu vou pegar esses 62 milhões e substituir na nossa forma. Então vai ficar aqui massa dos rejetos sobre 62 vezes 10 elevado a sexta. Se lembrando que 10 elevado a sexta é igual a mesma coisa que milhão, beleza, galera? Então por isso tá, coloquei vezes 10 elevado a sexta. Se lembra que é sempre multiplicando, tranquilo? Então, passando aqui para baixo, eu vou passar tudo que está dividindo, multiplicando que está multiplicando. Tudo que está embaixo está dividindo. Então, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Que vai ficar 2000 vezes 62 vezes 10 elevado a sexta. Então, passando aqui para o lado, então as massas do rejeto vai ser igual a 124 vezes 10 elevado a 9 quilograma. Beleza, gente? Então tá. Vou apagar aqui. Então tá. Então ele fala lá que a nossa potência é igual a 60,76 kW, beleza? Se lembrando, galera, que a gente precisa trabalhar sempre com watt. Então tem que passar de kW para watt. Como a gente faz isso? Bem simples. Se lembrando que esse K é quilo. E quilo na física vale 10 elevado a 3, beleza? Então eu só preciso substituir esse K, esse quilo, por 10 elevado a 3, beleza? Como vai ficar? Vai ficar com potência é igual a 60,7,6 vezes 10 elevado a terceira, beleza, galera? Se lembrando que é sempre multiplicando. Então, passando aqui para o lado, o que a gente tem? Como a gente calcula a potência? Sempre se lembre que potência é igual a trabalho sobre tempo, beleza, galera? Então, potência é sempre trabalho sobre o tempo. Então, trabalho sobre o tempo, que é potência, é igual a 60,7,6 vezes 10 elevado à terceira, beleza? Então, passando aqui para o lado, o que é trabalho? Você se lembra que trabalho sempre é força vezes deslocamento, beleza? Então, trabalho é sempre força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento dividido sobre o tempo, eu substituí o trabalho, que é força vezes deslocamento, beleza? Beleza? Que é igual a 60 vezes 7,6 vezes 10 elevado à terceira, beleza? Então, substitui o trabalho por força vezes deslocamento, do que é a mesma coisa, tá? Passando aqui para baixo. Então, qual vai ser a força que a gente está usando? Então, no esqueminha aí, vocês percebem que a gente está pegando o rejeto do chão, e levantando a 5 metros de altura? Então, que força a gente está utilizando? A gente está utilizando a força peso, a gente está indo contra a força peso, beleza, galera? Então a gente vai usar a força peso dos rejetos, então vai ser a força peso dos rejetos, PR, vezes o deslocamento. É a força que a gente está trabalhando, a gente está trabalhando contra a força, beleza? Contra o peso, beleza? Então por isso que vai ser o peso do rejeto, vezes deslocamento, vezes o trabalho, beleza? Então tá, que é igual a 60,76 vezes 10 elevado à terceira. Tranquilo, gente? Então tá. Se lembrando, o que é peso? Peso é sempre massa vezes gravidade. Então eu vou substituir o nosso peso por massa vezes gravidade, que vai ser mr, a massa dos nossos rejetos, vezes a gravidade, vezes deslocamento, dividido sobre o tempo, beleza? Que é igual a 60
9,76 vezes 10 elevado à terceira. Tranquilo, galera? Então tá, passando aqui pro lado. Agora, eu tenho o valor da massa, eu tenho o valor da gravidade, eu tenho o valor do nosso deslocamento e eu quero o tempo, o tanto de dias, beleza, galera? Também simples. Massa, a gente achou que tá lá em cima, que é 124 vezes 10 elevado a 9, tranquilo? A gravidade tá no enunciado, 9,8. E o deslocamento? Qual o deslocamento? É bem simples. O deslocamento que a gente tá levantando o nosso rejeto, que é 5 metros de altura. Então, nosso deslocamento é 5. Então, substituindo, vai ficar 124 vezes 10 elevado a 9 vezes 9,8 vezes 5 dividido por tempo, tranquilo? Igual a 60,76 vezes 10 elevado à terceira, tranquilo, gente? Então, passando aqui para baixo, bora começar a calcular. Então, eu vou multiplicar primeiro a parte de cima da fração. Eu vou multiplicar o 124 vezes 9,8 vezes o 5, beleza, galera? O que vai ficar? Vai ficar 676 vezes 10 elevado a 9, dividido pelo tempo, beleza, galera? Então, eu substituo, primeiramente, eu multipliquei o 124 vezes os 9,8 vezes o 5, beleza, galera? Que vai ser, quando eu apliquei essa multiplicação, que vai ser 6.760, 76, desculpa. 6.076 vezes 10 elevado a nona, dividido por t, beleza? Que vai ser igual a 60,76 vezes 10 elevado à terceira, beleza? Passando aqui para o lado, o que eu vou fazer agora? Eu quero saber o tempo. O que eu vou fazer? Isolar o tempo. Como a gente isola o tempo nessa situação, quando ele está na parte de baixo da fração? É bem simples para fazer isso. A gente só precisa só trocar as posições da igualdade. Tá vendo que o 60,776 vezes 10 elevado à terceira, tá vendo ele? A gente vai trocar ele de posição. Ele tá em cima, vai para baixo, e o t que tá embaixo vai para cima. Olha como vai ficar. Então vai ficar o 6.076 vezes 10 elevado à nona, dividido por 60,76 vezes 10 elevado à terceira é igual a t, beleza? Nessa ocasião, eu só troquei de posição os dois, beleza? É assim que a gente isola nessa ocasião. Então, passando aqui para o lado, o que eu vou fazer? É bem simples. Agora eu vou dividir os 6.707, opa, desculpa, agora vai. 6.076 por os 60,76. Porque eles são bem semelhantes, se você perceber. Se eu começar dividindo por eles, eu vou obter o valor de 100. Tranquilo, galera? Então, agora a parte difícil, porém que é a mais fácil, é dividir o 10 elevado a nona por 10 elevado a 3, que é bem simples. Como a gente sabe, na regra da potência, a gente só precisa, quando tem bases iguais, quando estão dividindo, a gente repete a base e subtrai os expoentes. A gente subtrai o de 9, o de cima, pelo de baixo. Ou seja, a gente vai subtrair o 9 por 3 numa mesma base. Então, como eu disse, a gente vai ter o 100, que é a divisão do 6.076 por 60,76, e a gente só precisa subtrair os expoentes. Então, que vai ficar com essa cara, vai ficar com o tempo, vai ser igual a 100, que é a divisão dos dois maiores números, vezes o 10 elevado a 9 menos 3, porque a base é a mesma, a base 10, e a gente só precisa subtrair os expoentes, que é o 9 e o 3. A gente subtrai o de cima pelo o de baixo, beleza? E 9 menos 3, passando aqui para o lado, é igual a 6. Então a gente vai ter 100 vezes 10 elevado a 6 segundos. Tranquilo, galera? Como eu quero saber em dias, para saber se está de acordo com a questão, eu preciso transformar esses segundos em dias. Então, bora transformar primeiro em minuto. Como a gente transforma segundos em minutos? É bem simples, divide por 60, tranquilo? Então, passando aqui para baixo, a gente vai ter que o nosso tempo é igual a 1,66666 vezes 10 elevado a sexta, que é nosso minuto, tranquilo, galera? Então, agora eu vou transformar para hora. Como a gente transforma para hora? Dividindo por 60. Então, quando a gente divide por 60, vai ficar
como tempo é igual a 0,02 vezes 10 elevado a sexta, beleza? Horas. Tá em horas. Agora eu vou transformar para dia. Para transformar para dia é só dividir por 24. Dividindo por 24, o que a gente tem? Nosso tempo é igual a 0,011 vezes 10 elevado a sexta, beleza? Agora, então, passando aqui pro lado, o que eu vou fazer? Uma situação bem simples. Tá, eu tenho esse 10 elevado a 6, beleza, galera? Eu vou pular agora 6 casas decimais para direita, beleza? Para ficar mais bonito, para ficar mais exato. Então, quando a gente pula 6 casas decimais para direita, o que a gente tem? A gente tem 11 mil dias, beleza, galera? Então, nós achamos isso, 11 mil dias. 11 mil dias é o tempo que vai demorar para tirar os rejeitos do solo a 5 metros, beleza, galera? Então, é isso que nós achamos. E a questão fala que serão necessários mais de 1000 dias, correto? A gente viu que a gente vai precisar de 11 mil dias. E 11 mil dias é mais que 1000 dias. Tranquilo, gente? Então, essa foi as questões de hoje. Um vídeo aí meio longo para vocês, mas resolvendo aí essa parte aí do PAIS 1 de 2016. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aí, para fortalecer o nosso canal. Se tiver dúvida, gente, pode deixar nos comentários aí que eu terei o maior prazer de estar aí respondendo todo mundo. E não se esqueça de compartilhar também para aquele seu amigo que está no perrengue aí, que está com dificuldade de resolver as questões do PAIS. Então, até mais. Falou!